Fala, gente, que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muito prazer, com muita alegria que mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso estudo, onde nós estamos falando sobre o livro de Mateus, o capítulo 24. E nos vídeos anteriores nós falamos sobre o princípio das dores, que está de Mateus 24, do versículo 1 ao versículo 14. Hoje, a partir de agora, a partir desse vídeo, nós, dando continuidade ao estudo de Mateus 24, nós vamos começar a falar da grande tribulação. Depois do princípio das dores, vem a grande tribulação. E nós estaremos falando exatamente sobre a grande tribulação. O versículo que nós vamos ler hoje, que é o versículo 15 de Mateus capítulo 24, é uma introdução para o princípio das dores. E é interessante, é muito interessante falarmos sobre isso e atentarmos para o que está escrito, porque nesses últimos dias se tornou uma polêmica, surgiu uma polêmica no carnaval, quando a Baby Consuelo falou que o apocalipse estava acontecendo e em resposta, a Ivete Sangalo, ela disse que ia macetar o apocalipse, que ela não iria deixar acontecer. E aí pronto, pipocou vídeo de tudo quanto era lado, alguns em defesa, outros contra o apocalipse. Mas é uma pergunta recorrente, muitas pessoas perguntam: como é que vai ser isso? Como é que é esse negócio de apocalipse? Muitas pessoas têm medo, muitas pessoas ficam assustadas e às vezes não querem falar sobre o assunto, porque tem medo de falar sobre o assunto. Certa feita eu estava na igreja e uma jovem pedindo um atendimento, conversando comigo, e dentro do atendimento, no meio da conversa, foi tocado num assunto da volta do Senhor Jesus Cristo. E essa moça ficou apavorada: não, eu não quero falar sobre isso e tal. E geralmente a pessoa, quando ela não quer falar sobre o assunto, é porque ela tem medo. E muitas vezes porque ela não tem certeza do que irá acontecer com ela, se por um acaso o apocalipse se der acontecer hoje. Se o apocalipse acontecer hoje, muitas pessoas ficam apavoradas, sem saber o que poderá acontecer com ela. É muita gente com medo. Outra ocasião, uma pessoa me mandou um vídeo onde, nesse vídeo de TikTok, a pessoa está lá falando sobre o chip, que poderia ser a marca da besta. Então, são muitas dúvidas que existem em relação ao Apocalipse. Então, a grande tribulação, ela fala sobre isso. A grande tribulação fala do momento apocalíptico que o mundo irá, acredite, o mundo irá viver. A grande tribulação trata exatamente disso. E no versículo 15, diz assim, versículo 15 de Mateus 24, versículo 15, está aqui, diz assim, o título é O Sermão Continua. O sermão que começou lá na pergunta dos discípulos, dos apóstolos, quando Jesus falou que não ia ficar pedra sobre pedra, os apóstolos ficaram com receio, com medo, e no momento em que eles estavam sozinhos com Cristo, com Jesus, eles perguntam: mestre, diz para nós quando é que isso vai acontecer e que sinais haverá. E Jesus falou: cuide que ninguém vos engane. Esse foi o sinal que Jesus disse, que o sinal era esse: tenham cuidado para não serem enganados, E aí ele começou a descrever o princípio das dores, certo? E aí depois disso ele continuou, ele não parou. No versículo 14 ele falou, no versículo 14
ele finaliza dizendo, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Somente quando o evangelho for pregado em todo o mundo, e depois que o evangelho for pregado em todo o mundo, e só aí então virá o fim. Mas antes desse fim, a grande tribulação. E aí no versículo 15, ele diz assim, quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem ler, entenda, então os que estiverem na Judeia, que fujam para os montes. Versículo 16, o versículo 17 ele diz, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Versículo 15, 16 e 17. Mas o versículo 15, quando pois virdes, quando vocês verem que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Muito bem. Quando, pois, verem, quando vocês verem a abominação da desolação, quando esse estiver no lugar santo, então quem estiver em tal lugar fuja, quem estiver no campo não volte, quem estiver no telhado não desça, enfim, não haverá tempo mais para nada. Essa abominação da desolação que se refere o Senhor Jesus está descrita no livro de Daniel. Quando Daniel ele começa a orar a Deus, no capítulo 9, versículo 27 do livro de Daniel, fala sobre isso. Mas não é só no versículo 27. É interessante que você leia o capítulo 19 todo, para que você possa entender o contexto. Se você for ler só o versículo 27 do capítulo 9, você não vai entender nada, absolutamente nada. Porque o versículo 27 é a resposta do anjo a uma oração que Daniel fez por algo que estava acontecendo. Algo que estava acontecendo, então Daniel começou a orar, pedindo a Deus perdão, para perdoar o povo. O povo estava sofrendo naquela época. O povo era escravo na Babilônia. E o povo estava sendo oprimido na Babilônia. Então Daniel, como ele era um homem de Deus, temente a Deus, e vendo o sofrimento das pessoas, ele começou a orar. Ele começou a interceder por ele e por aquelas pessoas, pedindo a Deus, ó meu Deus, perdoa a gente, nós erramos, nós falhamos, o Senhor é perfeito, nos ajuda, nos faz entender porque essas coisas estão acontecendo e tal. E aí Deus, ele enviou o anjo, e o anjo vai explicar a Daniel. E aí o anjo fala sobre a abominação, né? Sobre exatamente isso aqui, ó. Por isso que ele fala, quem lê entenda, fala sobre a abominação da desolação, que essa abominação da desolação estaria no lugar santo, onde todos iriam olhar para ele e se curvar diante desta abominação da desolação, que todos verão como um santo, mas que na verdade ele está se referindo ao anticristo. Esta abominação da desolação é o anticristo. Vai ser quando o anticristo será manifestado, irá se manifestar para este mundo como o líder mundial. E aí
a partir desse momento, vai começar a acontecer a grande tribulação, porque aqueles que não quiserem se curvar a esta abominação, estas pessoas serão perseguidas. Aí sim, você vai saber, você vai entender o que é perseguição. O que acontece hoje, não existe perseguição hoje. E por isso o evangelho está aí banalizado, né? Mas quando acontecer esse dia, esse tempo, aí sim as pessoas, elas vão ver o que é perseguição. Porque o anticristo, ele vai ser visto como o Salvador deste mundo. Mas na verdade, ele é a abominação da desolação. É o próprio diabo manifestado neste mundo. E as pessoas vão se curvar para ele. As pessoas vão se dobrar para ele. E aquelas pessoas que perceberem que esta abominação não tem nada a ver com Deus e, portanto, não irão se curvar diante dela, essas pessoas serão perseguidas, essas pessoas serão mortas, muitos morrerão. Durante o estudo da grande tribulação, nós vamos entender muitas coisas interessantes, né? Essas pessoas serão perseguidas, serão torturadas, e muitos que saberão que esta abominação da desolação, esse anticristo, esse salvador, entre aspas, vista pelo mundo, sabendo que não tem nada a ver com Deus, mas por medo, pela pressão que sofrerá, vão se curvar, mesmo sabendo que não estarão se curvando perante o Senhor Salvador Jesus Cristo. Vão permitir que sejam marcadas. Em outra oportunidade, nós vamos falar sobre essa marca. Vão permitir a marca no seu corpo, porque não estão fortes suficiente para poder dizer não. E pagar o preço por dizer este não. Porque aqueles que dirão não ao anticristo vai pagar um preço muito alto. Eu não tenho aqui ideia de quão alto será o preço que essas pessoas irão pagar. Mas vai ser muito alto. E aí, o que vai acontecer nesse momento? O princípio das dores? Não. A grande tribulação. Hoje, nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. Hoje, nós estamos vivendo o tempo do princípio das dores. Porque tudo que tem acontecido da época do Senhor Jesus até hoje, e não sei por mais quanto tempo isso irá acontecer, tem mostrado, tem caracterizado o princípio das dores. O amor de muitos se esfriando, né? Muitos dizendo, falando em nome do Senhor Jesus, muitas pessoas se convertendo da maneira que lhe convém. Eu sou crente, eu sou evangélico, mas é crente e um evangélico de acordo com as conveniências. Muitas doutrinas, muitos costumes, ideias de evangelho que, se você for olhar e fazer uma comparação das escrituras, você vai ver que não tem nada a ver. O problema é que as pessoas elas não querem ter o cuidado de fazer uma comparação. E aí vai se entregando a qualquer ideia. Porque é bacana, porque é legal, porque é bonito, porque é emocional. A pessoa está indo. Muitas pessoas estão indo nessa onda, né? E tudo isso que nós temos visto tem nos mostrado que estamos vivendo o tempo do princípio das dores. E depois desse tempo do princípio das dores, é que virá
a grande tribulação. Que aí sim você pode dizer, olha, o Apocalipse está acontecendo. O Apocalipse está acontecendo. Porque aí sim você, as coisas que está escrita lá no livro do Apocalipse, né, vai começar a acontecer. Mas não é só lá no livro do Apocalipse que está escrito, não. Porque o livro do Apocalipse praticamente está repetindo muitas coisas que estão no livro de Daniel, Jeremias, Isaías, Ezequiel. Por isso que eu me atenho ao capítulo 24 do Evangelho de Mateus. Porque o capítulo 24 do Evangelho de Mateus nos mostra como tudo isso vai acontecer de uma forma mais clara, de uma forma bem mais fácil da gente compreender. Quando Deus ele fala, quem lê, entenda, veja a importância da gente procurar entender. Às vezes a pessoa está mais preocupada em elevar o seu emocional, quando deveria, na verdade, se preocupar em compreender aquilo que o Senhor Jesus ele tem nos ensinado. O Senhor Jesus tem nos mostrado através das Escrituras Sagradas. A grande tribulação. A partir de agora, nós estaremos falando sobre a grande tribulação. E eu sugiro que você leia Daniel capítulo 9 todo, né? E comece a ler Mateus capítulo 24, a partir do versículo 15. Versículo 15 até versículo 15 até o versículo 28, onde ele está falando da grande tribulação. Tem muita coisa legal aqui para a gente buscar compreender, buscar entendimento. E é essa oração que eu quero fazer agora com você, nesse momento, para que Deus nos dê compreensão, para que Deus nos dê entendimento sobre essa reflexão que nós precisamos fazer, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito se fala de Apocalipse, muito se fala de fim do mundo, e muitas pessoas têm ficado com medo disso. Alguns têm colocado, têm, na verdade, esnobado, têm, enfim, têm feito chacota com essa questão do Apocalipse, e outros têm ficado assustados, outros ficam assustados com essa ideia do Apocalipse. Mas entre aqueles que faz chacota e aqueles que ficam assustados com essa ideia do Apocalipse, poucos são aqueles que procuram realmente compreender e entender, para que assim possa estar prevenido sobre tudo isso, e preparados, porque a grande tribulação, eu não sei se eu vou alcançar esse tempo, pode até ser, mas eu não sei se eu vou alcançar esse tempo da grande tribulação. Mas mesmo que não alcancemos o tempo da grande tribulação, se a nossa vida tiver um fim hoje e não estivermos ligados ao Senhor, como o Senhor tem nos ensinado, não precisa o tempo da grande tribulação para poder as nossas almas estarem perdidas. Portanto, meu Pai, que toda essa reflexão ela possa despertar dentro de cada um de nós o temor que precisamos ter para te seguir, para te servir, e para que, como discípulo do Senhor, levarmos esta novidade, levarmos o teu evangelho a tantas quantas pessoas possam ouvir. Porque é uma responsabilidade que temos de levar o teu evangelho a todas as criaturas para colaborar
com que todo mundo possa ter o conhecimento e assim escolher o caminho que queira seguir. Então, meu Pai, nos prepara, nos fortaleça, nos ensina, nos mostra aquilo que é a Tua vontade e que assim o Teu nome seja glorificado em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém. Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer essa reflexão. A partir de agora, nós vamos estar lendo e buscando juntos compreender, com a direção do Espírito Santo, compreender o que Deus ele quer dizer em relação à grande tribulação. Mateus capítulo 24, o tempo da grande tribulação. Que Deus te abençoe, fique em paz e até a próxima oportunidade.